eu sou a Tami do Literatame e hoje eu estou com o Thiago Feijó, que escreveu o Diário da Casa Arruinada. Bom, Thiago, o seu livro ele é finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, foi finalista do Prêmio Guarulhos também, então é um livro que está super bem falado aí na crítica, que eu gostei muito. Então eu queria te agradecer por você aceitar gravar comigo. E eu queria que você fizesse uma pequena sinopse para quem ainda não leu o seu livro, o que a gente pode esperar do Diário da Casa Arruinada. Bom, o diário como o título esclarece muito bem, é um diário de um homem, né? Escrito por um homem, Joaquim, e que é encontrado por mim, né? Supostamente por mim, numa nota que inicia o livro, que abre o livro. Esse diário está transcrito na íntegra e conta a história, ele se justifica, quer dizer, ele nasce dessa questão de que o Kim resolve parar de fumar e vai escrever então um diário que o ajude nessa medida, né? Mas a escrita desse diário, ela vai tomando outros caminhos. Na verdade, a escrita sobre essa ausência do cigarro é só uma linha condutora, porque o que nós vamos ver é uma ruína de uma família, né, simbolizada aí pela essa casa arruinada, que é ao mesmo tempo o lugar onde foi encontrado o diário e uma simbologia da ruína da família do Kim. Obrigada. Você falou sobre a nota, né, que começa o livro, e aí a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é sobre isso. Que o seu livro ele brinca muito com os limites entre a realidade e a ficção, porque eu vou tentar ler rapidinho a nota que está aqui, que já chama muita atenção, que é uma nota do autor, falando que ele comprou uma casa em novembro de 2015 e nessa casa que estava em ruínas, ele encontrou esse diário. Aí eu te pergunto, eu não vou te perguntar se isso aconteceu ou não, porque acho que isso não é o que interessa, mas o que você pretendia ou imagina que o leitor interpreta dessa nota do autor? Você acha que quem lê considera que esse autor é você ou considera o autor já como um personagem ficcional de dentro do livro? Eu acho que a ideia central da nota é exatamente criar tudo isso e mais um pouco. Porque, na verdade, eu fiz a nota pensando muito... A nota veio posteriormente ao livro, ela não iniciou o livro. Ela inicia, mas ela veio depois do livro escrito, depois dele formulado como diário. E ela veio como uma brincadeira, porque o livro tem muita intertextualidade, ele brinca muito com a literatura, ele é o personagem... O Kim é um personagem muito focado em literatura, vive uma literatura, a vida dele é uma espécie... Isso. E... veio como uma brincadeira ao Dom Quixote, né? Porque o Cervantes também disse que o Dom Quixote é uma história encontrada num manuscrito árabe que foi traduzido por um cara. Então a veracidade da coisa cria-se ao mesmo tempo um complexo em torno dessa veracidade e cria também a ideia de que autor é esse, né? Que é a grande brincadeira também né? Tem frases no livro que citam também essa questão, né? Estarei eu escrevendo a vida de outra pessoa ou a minha própria, então quer dizer, é uma confusão. O tempo inteiro a gente é jogado nesse desafio de tentar desvendar. Isso. Bom, aqui no seu livro tem uma das metáforas mais bonitas que eu li nos últimos tempos, que é a do travesseiro como corruptor de sonhos. Lindo. Você poderia explicar um pouquinho para quem não leu? O corruptor de sonhos, que é o travesseiro, né, no caso, não é minha, original minha. Eu trabalhei, é uma coisa muito estranha, né? Mas a literatura ela abarca a vida mesmo da gente. A ideia do travesseiro como corruptor de sonhos veio de um cara que inclusive já faleceu, de um amigo com que eu trabalhei muito mais velho, né? Já tinha, na época, eles já tinham 50 e poucos anos, eu tinha 15. E a gente trabalhou numa imobiliária. E ele fechava o negócio com o cara falava, eu vou comprar essa casa. E ele falava, então assina aqui. O cara falava, não, deixa pra amanhã. Ele falou, amanhã não, que você põe a cabeça no travesseiro e amanhã você acorda. E aquilo ficou muito em mim. Eu falei, olha, é verdade, a pessoa dorme, o sono, ele é uma revolução tão grande nas decisões das pessoas, que aí vem a ideia do travesseiro como um corruptor, né? Ele corrompe decisões que você tinha tomado num dia, no outro. Sim, e entra também no que você chamou de crítica do amanhã. Você não, seu personagem chamou de crítica do amanhã aqui no livro. Aí eu queria saber, quando que o seu travesseiro deixou de ser um corruptor do sonho, desse sonho aqui, e
quando você chegou à conclusão de que o diário havia terminado? Se você, considerando que você não encontrou ele já pronto. Sim, sim. Pra você acha que é mais difícil começar uma obra ou saber quando ela chegou ao final? Olha, bom, bem experiência própria mesmo, né? Porque não há outra saída para isso. Eu prefiro sempre começar uma obra. Eu acho mais fácil começar a obra, né? Eu acho que o mais difícil mesmo é o percurso. Terminar, eu acho que um livro se termina sozinho, por si mesmo. Eu digo muito isso também nesse livro, dessa questão do livro. Às vezes eu sinto muito que, por mais direção que eu tenha na escrita, a escrita se guia um pouco solitariamente, por si, pelos seus caminhos. É lógico, te faz instrumento daquilo. Bom, na verdade pode ser você mesmo que tá se deixando levar ou se guiando, mas enfim. Eu sinto muito que às vezes a escrita me leva, né? Então, mas o difícil é o percurso, porque eu sou um escritor que me imponho muitas vezes a pergunta se eu mereço ir até o fim com esse texto ou não. Às vezes eu já parei muita coisa no meio do caminho. Então o diário você sentiu que foi uma coisa natural, assim? Foi, mas eu lutei bastante para terminar. É porque o final também é meio suspensão, né? Sim, total. Então, mas eu senti que era ali. Na verdade eu tinha até um planejamento, né? As coisas nunca fogem tanto do controle. Mas acontece muita coisa na ponta do lápis, como diria Guimarães, né? Muita coisa se dá ali, mas eu tenho um planejamento de começo a fim do romance. Eu sei cada capítulo vai dizer, o que cada, né? Quer dizer, eu planejo isso. É óbvio que a coisa vai acontecendo. Vai acontecendo, muda muito pouco, né? Muito pouco realmente. Na verdade eu reescrevi ele muito depois, mas não mexendo no enredo, mexendo mais na linguagem, né? Que é uma parte que me dedico. Enquanto eu lia e depois que eu terminei e comecei a pensar sobre o livro, eu percebi que ele é um romance com muitos elementos passíveis de interpretação psicanalítica. Por exemplo, a primeira própria forma dele, que é um diário, então confessional, que de certa medida se aproxima muito do que acontece na análise, né? A pessoa tá se confessando. Isso. Depois, pela presença do duplo, que seria o Ruivo, eu enxerguei muito o Ruivo é um personagem criado pelo Kim, né, uma espécie de amigo. Que ficou meio aí sem como viver uma história, e o Kim o levou com ele. Isso, então tem essa noção do duplo, que também seria possível de interpretar psicanaliticamente. O vício no cigarro, que é uma constante freudiana, representando um pouco da pressão, né, do estresse e a pressão da sexualidade, principalmente. E, é claro, a relação edipiana, que é meio às avessas, que acontece aqui. Não vou dar muitos detalhes para não dar spoiler do livro, mas tudo isso aparece aqui como se fossem máscaras do personagem que escondem a verdadeira razão pela qual ele está escrevendo. O que você acha desse tipo de leitura que eu estou propondo? Já era uma interpretação esperada para você diante dos elementos que você inseriu aqui? Na verdade, não. Conscientemente não. Mas né, Tami, a gente quando escreve, a gente está dialogando com o consciente, com o subconsciente. Quer dizer, você põe em trabalho uma série de níveis de consciência, né? A própria escrita já pode ser analisada psicanaliticamente. Exato. Quer dizer, o viés psicanalítico ele pode existir em qualquer obra, da mais rasa até a mais, né? Enfim, eu não me surpreende, porque na verdade o livro, a história do Kim, sempre me pareceu cheia de penumbras e que devia ser escrita assim. Você pode ver que os cenários noturnos são frequentes, a noite é sempre, a escuridão é sempre uma presença, o rio é turvo. Ele está naquele espaço da sombra, né? Da sombra. Fumaça, tudo. Exato, quando ele tem, né, a cena que é um escrito em ato, que ele está no diálogo na sala dele, vai escurecendo, entardecendo para uma noite, tudo leva para uma escuridão, ao mesmo tempo um clarão, né? Os relâmpagos da noite. Né? Que é ali que ele vai se encontrar. Eu acho que tudo isso permeia os pontos que você citou. Eu, sinceramente, já ouvi algumas coisas nesse sentido, já teve leitor que me citou, mas não assim com tanto aparato como você. Vários pontos, né? Do cigarro eu não tinha pensado. Mas com certeza a relação familiar e de piano, no sentido de ser, né, uma questão que está no núcleo da família, não é uma questão externa, né? Ela existe mesmo, porque de uma certa forma esse livro imita um pouco também as tragédias gregas, né? Eu sou estudioso da língua grega, da literatura grega,
E como Kim, que sabia algumas coisinhas. Algumas coisinhas. Mas olha, já que você errou, né, em dizer que era eu que escrevi, não o autor, eu tenho que dizer porque muita gente acha que é a minha vida isso aí, sabe? E eu tenho que dizer que é ficção. Eu não vivi nem de perto uma história dessa. Né? A nota do autor também ajuda um pouco nisso, ajuda né? Pra mim, será que ele tá tentando se esconder? Eu me livro um pouco, né, da responsabilidade de me vincular a isso, a essa história. Gente, é uma experiência deliciosa nesse livro. Ele é muito bem escrito. Eu vou pedir agora pro Thiago dar uma lida em um trecho aqui. E só pra fazer uma sugestão, não sei se você conhece o Italo Svevo. Sim. Que ele escreveu A Consciência de Zena, me lembrou aqui alguns momentos também por essa questão psicanalítica. Ele tenta enganar o psicanalista dele escrevendo um diário. Sim. Enfim, então eu vou pedir pro Thiago ler um trechinho agora pra gente, pra vocês terem uma noção de como isso aqui é bom. Com apenas 4 aninhos, delicada e infantil, minha filha promove a miúde esses doces extasiamentos. Há, porém, uma coisa que me intriga, que me instiga o entendimento. Mesmo com tantas dúvidas e curiosidades, Selene nunca ousou me interrogar sobre o cigarro. Nem uma pergunta, nem a leve insinuação de uma pergunta. Muitas foram as vezes que ela me viu fumando. Muitas foram as vezes que ela sentiu em mim o cheiro do cigarro. No entanto, nunca, em momento algum, ela esboçou a menor curiosidade em saber o que era aquilo que eu levava à boca de quando em quando. Certa vez, ela me observou com atenção, mirou seus olhinhos curiosos no cigarro que pendia no meu entrededos, e eu desconfiei que a pergunta estava próxima. Neste dia temi ter que lhe dizer, temi ter que lhe explicar, caso ela perguntasse, o que era de fato aquilo que eu levava à boca de quando em quando. Mas ela não perguntou. Nem aquele dia, nem em dia algum. Acho que pressentiu que aquilo me causava medo e intranquilidade, que aquilo era coisa minha e só a mim dizia respeito, que aquilo era para ser ignorado. Porém, se soube ignorar com maestria a presença do cigarro, tenho para mim que não pôde ignorar a ausência dele. Digo isso porque, ontem à noite, gripadinha como estava, foi se deitar em nossa cama, entre mim e Madalena. Inquietou-se demais antes do sono. Apesar da gripe, falou e cantou, quis pular na cama, quis jogar os travesseiros todos no chão. Chorou e se desculpou com extremosa afetação. E quando as coisas foram se amansando, se calando, e o silêncio da noite foi ganhando palmo a palmo os espaços do quarto, Selene, com o rosto quase mergulhado nos meus cabelos, me disse baixinho, como se aquilo fosse um segredo só nosso: "Você está muito cheiroso, papai." E creio que depois disso o sonho enfim a carregou para longínquos lugares. Então é isso, gente. Esse livro foi publicado pela editora Penalux, que é parceira do canal. E tô na torcida pelo prêmio. Aqui tem muitos livros bons, mas olha, esse aqui, gente, é um dos meus favoritos. E vou deixar o link aí pra compra da loja da Penalux. Vou deixar também a resenha que eu escrevi aí no site pra vocês conhecerem um pouco mais da história. E é isso. Muito obrigada, Thiago. Obrigado a você, agradecido, papo lindo. Muito bom, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!